Legal, vamos falar sobre o comportamento das interrupções dentro do NVC, dentro de um Cortex M4. A entrada e saída das interrupções eu vou falar em mais detalhes num próximo vídeo. Eu só estou dando uma pincelada bem rápida aqui para a gente entender algumas ações que acontecem quando a gente entra e sai da interrupção. Primeira coisa, quando entra, alguns registradores são automaticamente salvos dentro da pilha cujo endereço está apontado pelo stack pointer. São os registradores do R0, o R3, o R12, o Link Register, o Status Register e o Program Counter. Em paralelo a isso, o local aonde a Interrupt Served Routine está armazenada, esse endereço de começo de tratamento de interrupção é carregado no barramento de instruções. E aí, assim que termina a operação de salvamento em pilha, você já consegue desviar o teu ponteiro, desviar a tua pilha para tratar a interrupção. Interrupção tratada, terminou, primeira coisa que é feita na saída. O processador sai do estado de tratamento de interrupção e entra para o estado de tratamento de programa. E, em paralelo, todas aquelas operações são desempilhadas, voltando para o estado inicial e retornando à operação normal do microcontrolador. Bom, como um gráfico vale mais do que 1000 palavras, vamos mostrar alguns gráficos aí na apostila. Bom, vamos imaginar algumas situações que podem acontecer durante uma interrupção. Primeira situação, eu estou aqui rodando meu programa no main, o estado do processador está em thread mode e algum evento gera uma interrupção, uma porta de GPIO, um dado que chega pela RS-232, um barramento CAN que quer mandar uma informação, um conversor AD que terminou uma conversão, etc, etc, etc. Assim que a interrupção é identificada, aparece num bit da interrupção que a gente vai mostrar lá para frente que existe uma pendência de interrupção. É essa pendência aqui de interrupção que dispara o processo de carregar as coisas da pilha e mudar o endereço do Program Counter. Esse tempo que você está vendo aqui, essa inclinação que você está vendo aqui, para eu sair do Thread Mode e entrar no Random Mode, são os ciclos de máquinas necessários para entrar numa interrupção. Uma vez que eu entrei na interrupção, eu mudo o meu processador para o estado de Handle Mode. E aí eu começo a tratar a Interrupt Served Routine. Note que a entrada em Handle Mode pega aquele status de interrupção pendente e traz ele para nível 0. Significa que eu não tenho mais uma interrupção pendente, ela está ativa e sendo tratada. Lembra dos modos? Aqui a minha interrupção está pendente. Aqui ela está ativa e pendente. Aqui ela está ativa. Bom, pode acontecer o seguinte. Neste primeiro exemplo, o interrupt request gerou a interrupção e logo veio para baixo. Pode existir casos em que o interrupt request sobe e ele precisa ser abaixado via software. Então, se eu não abaixo isso via software, quando eu termino a minha interrupção, é como se eu ainda tivesse uma interrupção pendente, ok? Vamos ver esse gráfico aqui com calma. Ó, chegou algum periférico gerando um pedido de interrupção. Só que esse periférico não abaixa sozinho o pedido de interrupção. É o caso, por exemplo, da GPIO. Quando a GPIO gera uma interrupção, você tem que, via software, mandar abaixar o pedido de interrupção. Se não, se você não abaixar isso via software, dentro do teu ISR, quando eu estou em Handle Mode, uma das linhas da minha rotina de interrupção tem que mandar abaixar a interrupção. O status de pendência abaixa sozinho a partir do momento em que eu entro na interrupção. Veja que a minha flag, que
determina que a minha interrupção está ativa, sobe na entrada da interrupção e desce quando um comando de retorno de interrupção aparece no final da rotina de interrupção. Isso faz com que o meu processador saia do Handle Mode, aonde eu estou tratando a minha interrupção, faça o processo de desempilhamento, de trazer o meu Program Counter para o ponto onde estava originalmente, quando eu estava tratando o meu main, e retorne o status da interrupção de ativo para inativo. Ficou claro? Vamos ver mais uma outra tratativa que pode ser feita com interrupção, dependendo da tua necessidade. Nesse caso, eu não tirei o meu processador de Thread Mode. Eu não habilitei as interrupções. Eu gerei uma interrupção, peguei aqui a pendência de interrupção e no meu software, no meu main, eu mandei abaixar e não deixei que o meu processador entrasse em interrupção porque eu não habilitei aquela interrupção. O nome disso, tecnicamente, é pooling. Eu tenho que no meu main, no meu programa principal, o tempo inteiro ficar olhando. Opa, tem interrupção? Tem interrupção? Tem interrupção? Quando chegar uma interrupção, eu pego e desvio o meu programa para que eu faça o apagamento dessa pendência de interrupção. Ou seja, eu gasto linha de código no meu main aqui para testar se existe uma interrupção pendente. Ficou clara a ideia? Isso não é utilizar a interrupção, porque eu não tirei o meu thread mode, o meu processador de thread mode. Dependendo do programa que você quiser fazer, você pode fazer assim, mas você não vai fazer uso de todas as técnicas que a gente vai mostrar aqui no NVC. Olha o que acontece se eu não abaixar aquela solicitação de interrupção do GPIO, por exemplo. Então, vou mostrar esse gráfico aqui, onde isso fica bem claro. Pressionar a GPIO, por exemplo. Uma interrupção foi solicitada. Na minha rotina de interrupção, eu não escrevi nenhuma linha que mandasse abaixar essa solicitação de interrupção. Significa que ela ficou ativa por todo o tempo. Bom, entrou, ativou, gera um status de interrupção pendente. Esse status de interrupção pendente dispara o processo de entrar dentro da interrupção, e entrar dentro da interrupção é salva o conteúdo, desvia o Program Counter, tira o meu processador de Thread Mode, entra em Handle Mode, sobe o flag de interrupção ativa e executa a Interrupt Service Routine. Terminei, tem um RET-I, acabou minha interrupção, pera um pouquinho. Esse cidadão aqui continua ativo. Então, se isso aqui continua ativo, quando eu for fazer a saída de interrupção, ele já sobe de novo o bit de interrupção pendente. Já detecta que eu tenho que entrar novamente e ele não faz o desempilhamento. Isso aqui que você está vendo é o que a gente chama de tail chain. Okay? As interrupções em cadeia. Né? Porque eu não baixei isso aqui, se eu mantiver isso aqui ativo o resto da vida, eu saio de uma interrupção, entro na outra, saio de uma interrupção, entro na outra, sem nunca retornar o meu processador para o Thread Mode, mantendo sempre o meu processador em Handle Mode, terminando uma interrupção, começando a outra e fazendo com que o bit de pendência de interrupção, status de pendência de interrupção, gere pulsos a cada entrada e saída da interrupção. E o meu bit de status de interrupção ativa gere esse pulso negativo informando, olha, terminei uma, comecei a outra, terminei uma, começou a outra. Ficou claro? Bom, outra coisa que pode acontecer é você gerar múltiplas interrupções muito rapidamente, num intervalo de tempo menor do que é necessário para eu começar a minha tratativa de interrupção. Provavelmente o seu dedo em um botão não vai conseguir gerar pulsos nessa velocidade, mas um sensor que conta a passagem de latinhas numa linha de produção de refrigerante em alta velocidade pode gerar um ruído que dê esse efeito. Então perceba,
Se passou uma latinha e esse sensor tem ruído, e para cada passagem de latinha ele gera 3 pulsos de solicitação de interrupção, é gerado uma pendência de interrupção, desde que esse tempo seja menor do que o tempo necessário para o processador descobrir que uma interrupção foi solicitada, ou seja, foi gerada uma pendência, eu fazer a rotina de entrada da interrupção, tirar o meu processador de thread mode para handle mode, tratar a interrupção e retornar, ok? Então, se isso aqui é muito rápido, eu mesmo enviando 3 pulsos, vou tratar apenas um. Outro conceito importante seria o preemption, ou seja, você fazer o que se chama de interrupções aninhadas. Você não entende o que é isso? Vamos ver um gráfico. Você precisa compreender em detalhes esse gráfico para entender a importância de ter diversas interrupções sendo tratadas simultaneamente no seu programa. Imagine que eu estou aqui executando o meu programa no main, tá? Rodando bonitinho. Deixei diversas interrupções habilitadas. Ok. Chegou, de repente, uma interrupção, a número 1 aqui, de baixa prioridade. Se eu deixei essa interrupção habilitada, eu vou fazer todo aquele processo de muda o status de pendente para 1, faz o empilhamento de entrada na interrupção, desvia o meu programa de thread mode para handle mode, como está aqui corretamente, ok? E começa a tratar essa rotina. Bom, se no meio da tratativa dessa rotina me aparece uma interrupção de número 2, onde a prioridade desta é maior do que a que eu já estava tratando, eu gero uma nova interrupção, eu paro o que eu estava fazendo, salvo mais uma vez a pilha, desvio o meu programa para ISR da interrupção 2 e vou tratá-lo. Mandei abaixar, ou por software ou por hardware, a pendência da interrupção 1. Mandei abaixar por software ou por hardware a pendência da interrupção 2. Quando eu terminar de tratar a interrupção 2, eu desempilho o meu sistema, faço uma saída da interrupção, só que eu não volto para o main. Eu volto para a rotina que estava pendente, que era 1. Termino a rotina 1. Terminei, não tem mais nenhuma interrupção pendente, eu pego e desempilho e volto finalmente para o main. Perceba que durante todo esse momento, o meu processador está em handle mode. Só quando eu retorno para o main é que eu trago ele de volta para o thread mode. Ficou claro isso? Cara, algumas perguntas que devem ser feitas. Pergunta número 1. E se a primeira interrupção for de prioridade maior do que a segunda interrupção? Então isso aqui não acontece. Se entra uma nova interrupção de prioridade menor do que está sendo executado, o que vai acontecer é aquele efeito que a gente mostrou lá atrás do tail chain. Então, se me entra uma nova interrupção, mas a prioridade dela é menor do que está sendo tratada, o meu sistema termina de tratar essa interrupção para só então entrar na próxima. Então, se a prioridade da interrupção que chega é menor do que a que está rodando, o que vai acontecer é o tail chain. Agora, se a prioridade é maior, o que a gente tem é o que é chamado de preemption, que é o desvio de subrotina. Outras informações importantes que você tem que ter na cabeça é o seguinte: não há limite para isso. Você pode ter 10 interrupções sendo tratadas simultaneamente, uma com prioridade maior que a outra, e o que vai acontecendo é que uma vai empilhando. Tá claro ou não? Outra informação importante: quando eu estou em thread mode, lá no meu programa main, a minha pilha é 1. Quando eu estou em handle mode, tratando as minhas rotinas, a minha pilha é outra. Essa marcação que está no gráfico está errada. O main stack é apenas no thread mode.
thread mode. No handle mode eu não estou no main stack, eu estou em outra pilha. Lembra que o meu stack pointer tem duas funções diferentes no mesmo registrador. Quando eu estou em thread mode, ele aponta para a pilha principal. Quando eu estou em handle mode, ele aponta para a pilha de interrupção. O meu link register guarda o endereço aonde eu tenho que retornar quando eu fiz a minha entrada de interrupção. Ficou claro? Importante isso, muito importante. Só para concluir essa parte, o que é o tailchain propriamente dito, eu estou aqui com uma interrupção ativa, chegou uma outra interrupção com a mesma prioridade, então acontece diferente do preemption. Eu estou com o meu programa no main, né, o principal, em thread mode. Chegou a primeira interrupção, eu faço empilhamento e vou tratar. Mesmo que chegue outra interrupção de prioridade igual, se a prioridade é a mesma, eu não paro o que eu estou fazendo para tratar a segunda interrupção. Eu termino a segunda interrupção, saio da segunda interrupção, não volto para thread mode, não desempilho tudo que estava aqui, gasto uma quantidade de ciclo de máquinas bem inferior ao que era necessário se eu fosse desempilhar e já carrego a segunda interrupção para tratá-la. Só vou fazer o desempilhamento, sair do handle mode e retornar para o meu programa principal ao final da segunda interrupção, quando não existirem mais interrupções pendentes. Ficou claro isso, pessoal? A mesma coisa do conceito de tailchain acontece quando eu tenho uma requisição de interrupção que acontece ao longo do tempo repetidamente. Se eu tratei a primeira, entrei, estou tratando, quando chegar a segunda, que é a mesma prioridade, né, eu pego e gero uma pendência de interrupção. Quando eu terminar ela, eu entro ativo e libero a pendência. Tem mais um processo para eu tratar, que é o chamado de late arrive, que é a chegada tardia, que eu vou preferir fazer isso num vídeo lá para frente, para isso não ficar muito grande, onde eu mostro o mapa de tempos e eu entro mais em detalhes no late arrive, né? Por último, aqui na apostila, eu descrevo o que é o return, o que é sair de uma interrupção, que são os passos que a gente vai ver em detalhes daqui a pouquinho.